Sendo o progresso dos mundos uma lei natural, é muito difícil identificar quando começa e quando termina uma transição, correto? Sim, porque é a mesma coisa que eu perguntar para você: quando é que o sol nasce? E que horas é que o sol se põe? Não dá para saber, porque aquilo é muito devagarinho que vai deitando o sol no horizonte. A astronomia tem uma regra: quando o diâmetro do sol cruza o horizonte, o sol se pôs. Mas isso é uma regra para dar uma referência. Mas para o homem que não conhece essa referência, o sol vai se pondo de maneira muito lenta, muito devagar. Que horas que a flor abre? Eu não sei, porque todo momento ela vai dando uma mexidinha. Que horas que eu posso considerar que ela já está aberta? Que horas que o botão, eu posso dizer que o botão abriu? Então, nós temos dificuldade para saber isso. Mas Jesus não ia deixar a gente sem resposta, né? No sermão profético, ele dá 7 sinais da transição. E esses 7 sinais dão para a gente saber. O primeiro é a encarnação dos que promovem a perturbação no mundo, os chamados falsos cristos. Esses já estão na Terra. O segundo fenômeno são as convulsões sociais, as guerras ideológicas. Também já está. O terceiro é o fenômeno do desenvolvimento da perseguição aos cristãos, do perseguição dos que promovem o bem. Esse também já está. O quarto fenômeno é o desenvolvimento do ódio, do desamor, das traições e da violência. Também está. O quinto fenômeno são os chamados falsos profetas. Qual é a diferença para os falsos cristos? Os falsos profetas não são donos das ideologias, são os divulgadores dela, são os influenciadores digitais do mal, os que pegam as ideologias perniciosas e publicam, e ficam estimulando pessoas a entrarem pelas portas equivocadas. Também temos já os falsos profetas. Faltam 2 sinais. O penúltimo sinal é que, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará, e tem muita gente jogando a toalha, dizendo que a terra já é um local perdido para o mal e já está desistindo do bem. Então, esses também são marcados por serem o cumprimento do 6º sinal, só falta o 7º. O 7º é: e o evangelho será pregado em todo o globo. Todos os outros sinais, o Cristo fala e diz: mas esse ainda não é o fim. Ele fala outros: mas esse ainda não é o fim. E o amor de muitos se esfriará, mas esse ainda não é o fim. Aí, quando ele diz o 7º, ele diz: aí virá o fim. E qual é o 7º? O evangelho será pregado em toda a parte do globo. O que está faltando? Nós reencarnarmos para fazermos esse trabalho que eu estava falando em outros lugares. Quando nós reencarnarmos para pregarmos o evangelho em todos os países, em todas as religiões e em todas as profissões, aí a verdade espiritual estará sendo pregada em todo canto, aí a transição acaba. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: no livro dos médiuns, no item 267, no parágrafo 8º, existe uma referência de Kardec a esse processo de datas marcadas, em que ele diz o seguinte: toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Qualquer data, não é só a transição, marcou data, desconfie, porque o livre-arbítrio do homem não pode ser desconsiderado. E sobre esse aspecto da transição planetária, não se assustem com o que eu vou dizer. Mas não existe transição planetária. Existe transição da humanidade planetária. É a humanidade que se transforma, aí o mundo fica diferente. É como se fosse um colégio. Quando você muda os alunos, a turma fica mais efetiva, mas não é o colégio que mudou. Então, não esperemos que a Terra vai ficar diferente, vai aparecer um outro céu. Não vai ser isso, não. Vai ser tudo igual. Nósinhos é que estaremos modificados e seremos uma sociedade diferente. Então, a mudança de cada um de nós vai somando. Cada um que se transforma em pessoa de regeneração vai dando a face de regeneração, e o planeta, então, uma hora, poderá ser identificado como sendo um mundo de regeneração.